Vasco sai e o Fluminense entra na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Botafogo decepciona mais uma vez, mas segue no G4. E o Flamengo não saiu de um empate com o Goiás. Sérgio de Bocage, boa tarde, Bocage, bem-vindo. Bom, Bocage, vamos começar falando desse empate aí do Flamengo? Um empate que foi o terceiro jogo entre Flamengo e Goiás, né? E o Flamengo já sem muito o que fazer no Campeonato Brasileiro. Já chegou uma pontuação que o permite dizer que não corre mais risco de rebaixamento e não tem sonho algum de chegar ao G4. Então, o Z4 não tem mesmo, O Z4 não tem mesmo. Aí o Hernani, 16º gol em 15 jogos, realmente é uma coisa absurda, né, o aproveitamento dele. Ficou por ali e ajudou, de certa forma, o Botafogo, porque não deixou o Goiás se aproximar ainda mais da zona de classificação para a Libertadores. Agora, por causa da situação do Vasco, né? Começou perdendo de 2-0, com o empatou, apoio da torcida, que ontem bateu o recorde de público em jogos entre equipes no Maracanã, nessa nova fase, 50 mil torcedores pagantes, e foi a torcida que empurrou o Vasco uma reação. O Vasco no início do primeiro, logo, aí é o jogo ainda do Flamengo, né? O Vasco no jogo, esse foi o Flamengo e Goiás, o empate de 1-1, a gente está vendo aí de novo o gol do Hernani. Mas o Vasco saiu perdendo de 2-0, foi buscar o empate, mesmo com a ausência do Juninho, que se contundiu com 10 minutos de jogo e, inclusive, não deve mais jogar futebol, ao que parece foi o jogo de despedida dele, mas o Vasco conseguiu buscar o empate no segundo tempo e, no final, ainda fez a festa, né? Porque o Fluminense perdeu o seu jogo para o Corinthians, a gente vai falar sobre isso, mas com esse resultado o Vasco conseguiu escapar do rebaixamento. Carla, na 30ª rodada, quando eu estive aqui, eu comentei que a tendência de rebaixamento era pior para o Fluminense do que para o Vasco. E a gente vê isso se confirmando. O Vasco ontem conseguiu sair do rebaixamento. É verdade que a próxima rodada é melhor para o Fluminense que para o Vasco, mas o Vasco está numa ascensão, na tendência de subida, enquanto o Fluminense está numa tendência de queda. A gente está vendo aí o jogo, um pênalti que, para alguns, duvidoso, caiu nos pés do Pato, né? E aí a gente pode brincar, né? O Fluminense pagou o Pato com a reação do Corinthians, que não vencia não sei quantos jogos, 8 rodadas, mas o fato é que o Fluminense não vence há 9 rodadas. Nos últimos 5 jogos fez 1 ponto apenas. Ou seja, está bem mal o Fluminense do Campeonato Brasileiro. Pois é, esse pênalti no finalzinho, né, Bocage? Aos 44, me parece, do segundo tempo. E aí depois o Botafogo, né, que ainda consegue se manter no G4, mas com a derrota de ontem do Internacional, ficou ali na 4ª posição, mas já veio encostar nele o Goiás e o Vitória. E a segunda derrota seguida, né? O Botafogo fez 4 pontos nas últimas 5 rodadas. Muito pouco, muito baixo aproveitamento. Isso aí, Bocage. Muito obrigado. Obrigada a você.